Você está parado nas sombras de uma vila em ruínas, nos arredores de Roma. A luz do amanhecer mal consegue romper a névoa da manhã de 9 de junho de 68 d.C. O ar é denso, impregnado com o odor do medo e do desespero. Através da porta de madeira apodrecida, você escuta a voz do homem mais poderoso do mundo conhecido. Um homem que já comandou legiões, que incendiou cidades por mero capricho, que assassinou sua própria mãe, chorando como uma criança assustada. Sua voz, uma vez projetada para preencher anfiteatros com melodias, agora se quebra e treme enquanto ele repete incessantemente: Qualice artifacts peru, que artista morre em mim. Este é Nero Cláudio César Augusto Germânico, o quinto imperador de Roma, em suas últimas e patéticas horas. O homem que chutou sua esposa grávida até a morte, que castrou um menino para substituí-la, que observou Roma em chamas enquanto escrevia poesia sobre Troia. Este monstro está prestes a encontrar seu fim. Não em uma batalha gloriosa, não cercado por leais guardas, mas encolhido na casa de um homem livre, tão covarde que não consegue sequer cravar a lâmina em sua própria garganta. Para entender como o homem mais poderoso da Terra chegou a esse destino miserável, precisamos voltar ao momento em que tudo começou, nos salões envenenados do poder imperial, onde um adolescente sociopata provou seu primeiro gosto de sangue. Antes de mergulharmos nessas histórias esquecidas de sobrevivência e sofrimento, se você se interessa por verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, me dizendo de onde você está ouvindo. É fascinante que estejamos explorando essas histórias antigas juntos, conectados por nossa curiosidade sobre o passado, mesmo à distância. 15 de dezembro de 37 d.C. Uma criança nasce na cidade costeira de Antium, enquanto os primeiros raios da manhã acariciam sua pele, um sinal que os antigos romanos mais tarde interpretariam como prenúncio de sua natureza intensa. Lúcio Doítio Arrá Barbarbas, como foi inicialmente batizado, chegou a este mundo já marcado pelo sangue de gerações. Sua linhagem é um verdadeiro catálogo de violência e crueldade que se estende por séculos. Seu bisavô atravessou a Gália em um elefante, exibindo cabeças de inimigos decapitadas como troféus. Seu avô arrancou o olho de um cavaleiro romano no fórum por ousar falar contra ele. Seu pai, Ganas Domius Aenobas, era um homem tão cruel que, ao receber felicitações pelo nascimento do filho, respondeu de forma fria: nada que não fosse abominável e um fardo público poderia nascer de um Gripa e de mim. Quão proféticas essas palavras se mostraram! A mãe do menino, Agripina, a jovem, era talvez a mulher mais perigosa de Roma, irmã do imperador Calígula e bisneta de Augusto. Ela possuía uma combinação letal de sangue imperial e ambição insaciável. Já havia sido exilada por conspirar contra seu irmão, enterrado um marido em circunstâncias suspeitas, e tramava para colocar seu filho no trono do mundo. Quando Lúcio tinha apenas 3 anos, seu pai faleceu. Uns diziam que foi envenenado, enquanto outros afirmavam que a hidropisia finalmente o vencera. O menino herdou 1/3 da fortuna do pai, mas até mesmo essa migalha foi confiscada pelo imperador Calígula, que tomou toda a riqueza da família. Agripa foi banida para uma ilha deserta, e a criança ficou sob a tutela de sua tia Lepa, com nada além de 2 servos, uma dançarina e um barbeiro, mal sendo adequados para guiar um futuro imperador. Agripa nunca foi uma mulher que se deixava abater pela derrota. Após o assassinato de Calígula em 41 d.C. e a ascensão de seu tio Cláudio ao trono, ela traçou sua própria volta ao poder. Primeiro, uniu-se em matrimônio a Celestius Passiones, um dos homens mais ricos de Roma,
que, convenientemente, faleceu logo após a cerimônia, deixando sua fortuna em suas mãos. Então, ela fixou seu olhar no maior prêmio de todos, o imperador Cláudio. Embora Cláudio já fosse casado com Messalina, uma mulher famosa por seus desejos sexuais, Messalina cometeu um erro fatal ao se casar com seu amante Gaia, enquanto ainda era esposa do imperador. Se foi um ato impulsivo ou uma verdadeira conspiração, isso abriu a porta que Agripa tanto esperava. Messalina foi executada e Agripa se preparou para o golpe decisivo. Imagine a cena. O imperador Cláudio, um homem idoso, balbuciando, completamente encantado por sua sobrinha deslumbrante. As leis romanas proibiam o casamento entre tio e sobrinha, mas para um imperador, essas regras eram apenas diretrizes. Em 49 d.C., o jovem Lúcio, com apenas 12 anos, presenciou sua mãe se tornar a imperatriz de Roma. Com essa união, o caminho para o poder supremo estava pavimentado. Agripa não hesitou. Ela persuadiu Cláudio a adotar seu filho, que passou a se chamar Nero Cláudio César, Drusus Germânico. Aos 13 anos, ele recebeu a togar da masculinidade e, aos 14, foi declarado o herdeiro do trono, superando até mesmo o filho biológico de Cláudio, Britânico. Aos 15, casou-se com a filha de Cláudio, Octávia, consolidando sua posição como herdeiro e genro do imperador. No entanto, Agripa estava cada vez mais impaciente. Em outubro de 54 d.C., Cláudio sentou-se para o jantar e nunca mais se levantou. Oficialmente, a causa foi uma doença estomacal resultante de cogumelos, mas todos em Roma conheciam a verdade. Agripa, cansada de esperar, havia servido a ele um prato envenenado. A refeição predileta do imperador se tornou sua última. Relatos indicam que, quando a primeira dose não teve efeito, Agripa contou com a ajuda de uma mulher chamada Lusta, uma experiente envenenadora que finalizou o serviço com uma pena embebida em veneno, forçando-o a ingerir a substância sob o pretexto de ajudá-lo a vomitar. Cláudio morreu em agonia, seu corpo se contorcendo enquanto o veneno devastava suas entranhas. Aos 17 anos, Nero tornou-se o soberano do mundo conhecido, e os primeiros sinais de seu governo eram promissores, ou pelo menos, assim parecia. Os primeiros atos do jovem imperador demonstravam compaixão e sabedoria. Quando solicitado a assinar uma ordem de execução, um procedimento comum entre os imperadores romanos, ele lamentou: "Como eu gostaria de nunca ter aprendido a escrever." Reduziu impostos, ofereceu generosos presentes ao povo e prometeu governar seguindo os passos de Augusto. Contudo, aqueles mais próximos a ele percebiam as rachaduras na fachada. Seu tutor Sêneca, mais tarde, confessaria que sonhava em ensinar Calígula novamente, uma premonição que se revelou verdadeira, pois enquanto Nero falava de misericórdia em público, em particular, já planejava seu primeiro assassinato. O alvo, seu meio-irmão britânico, filho legítimo de Cláudio e, portanto, um potencial concorrente ao trono. Britânico, apenas 14 anos, era um garoto tímido que nunca demonstrou ambição. Contudo, na mente paranoica de Nero, sua mera existência representava uma ameaça. O assassinato foi meticulosamente orquestrado e ocorreu durante um banquete no palácio, cercado pela elite romana. Britânico pediu que seu vinho fosse resfriado com água, uma prática comum, mas a água estava envenenada, manipulada por Luca, a mesma mulher que ajudou a eliminar Cláudio. Enquanto os convidados, em estado de choque, observavam, o menino tomou um gole e, em um instante, começou a convulsionar. Seu rosto ganhou uma coloração azulada, os olhos se reviraram e ele desabou no chão, seu corpo jovem sendo sacudido por espasmos enquanto o veneno percorria suas veias. Nero, por sua vez,
continuou a comer tranquilamente, observando a perplexidade dos convidados, que acreditavam se tratar apenas de um ataque epilético. Britânicos era conhecido por sofrer desse mal. Em poucos minutos, o menino perdeu a vida, espuma escorrendo de sua boca, seus membros se contorcendo em um último e doloroso retorcer. Nero então ordenou que o corpo fosse retirado, pedindo que o jantar prosseguisse. Quando alguém sugeriu chamar um médico, o imperador respondeu com frieza: "Não é necessário, ele só está tendo um de seus ataques." Mas isso era apenas o início. O verdadeiro monstro estava apenas começando a saborear o sangue. Nos primeiros anos de seu governo, Nero era contido por 3 influentes conselheiros: sua mãe, Agripina, seu tutor Sêneca e o pretoriano Burrus. Esse trio, mais tarde denominado como Boas Influências, foi capaz de domar os piores impulsos do jovem imperador. Sob a sua orientação, o império viveu um período de relativa paz e prosperidade, conhecido como o Quinquênio Neurones, os 5 bons anos de Nero. Contudo, Agripina não havia arquitetado a ascensão de seu filho ao trono apenas para vê-lo controlado por outros. Ela já havia provado do poder supremo como mãe do imperador e não estava disposta a abdicar de sua influência. Começou a fazer exigências, insistindo em ser consultada sobre todos os assuntos de Estado e exigindo sentar-se ao lado de Nero em cerimônias oficiais, chegando a sugerir que sua imagem deveria estar nas moedas romanas ao lado da de seus filhos. Nero se ressentia da supervisão materna. O jovem imperador ansiava por desfrutar das delícias do poder sem o peso das responsabilidades. Queria correr em carruagens, atuar nos palcos e se relacionar com quem quisesse, atividades que sua mãe considerava indignas de um imperador. O ponto de ruptura se deu quando Nero se apaixonou por Pópia Sabina, esposa de seu amigo Marcus Salvas. Pópia era tudo o que Agripina não era: jovem, bela, sensual e absolutamente amoral. Ela sussurrou veneno nos ouvidos de Nero, convencendo-o de que ele não era verdadeiramente imperador enquanto sua mãe o controlasse, que era apenas um fantoche de Agripina. Percebendo a ameaça, Agripina reagiu com a única arma que lhe restava. Começou a apoiar britânicos abertamente, insinuando que talvez tivesse cometido um erro ao escolher Nero em vez do filho biológico de Cláudio. Esse foi um erro fatal. O jovem imperador decidiu que sua mãe precisava morrer. No entanto, eliminar Agripina não seria uma tarefa fácil. Ela era querida pelo povo, amada pelo exército e protegida por guardas leais. Pior ainda, havia sobrevivido a tantas tentativas de assassinato que se tornara extremamente cautelosa em relação a venenos, empregando provadores de comida e especialistas em antídotos. Nero precisava de um método que parecesse acidental. Sua primeira tentativa foi uma verdadeira obra-prima de engenhosidade assassina. Ele mandou construir um barco especial para sua mãe, com um teto de cabine colapsável, projetado para esmagar os ocupantes e fazer a morte parecer um trágico acidente no mar. O plano era convidar Agripina para um festival na Bahia, transportá-la no barco na volta e ativar o mecanismo assim que estivessem longe da costa. Na noite do festival, em 23 de março de 59 d.C., Agripina estava radiante. Ela tinha a firme convicção de que seu filho finalmente reconhecia o respeito que ela merecia, tratando-a como a mãe da imperatriz que sempre se considerou. Subiu a bordo de um barco com sua amiga Azania e alguns servos, sem imaginar que estava prestes a cair em uma armadilha mortal. À medida que a embarcação navegava para águas mais profundas, o mecanismo foi acionado. Com um estrondo ensurdecedor, o teto da cabine, pesado com chumbo, desabou. Contudo, o plano saiu terrivelmente errado. Em vez de esmagar Agripina,
Os destroços levaram à morte de Azeronia. Agriã, movida por instintos de sobrevivência cultivados ao longo de décadas de intrigas imperiais, se lançou ao mar nas águas escuras da baía. Sua habilidade como nadadora, uma verdadeira bênção, agora se tornava sua salvação. Enquanto a tripulação tentava acabar com ela, usando remos e ganchos, ela nadava em direção à costa, mergulhada na escuridão. Suas vestes pesadas ameaçavam puxá-la para baixo, mas sua determinação em viver a mantinha à tona. Os gritos dos homens ecoavam por trás dela, buscando freneticamente qualquer sinal de movimento na água negra. De alguma forma, ela conseguiu alcançar a costa. Essa mulher, que já havia sobrevivido à loucura de Calígula, à paranoia de Cláudio e agora à fúria assassina de seu próprio filho, conseguiu se arrastar para fora do mar e cambalear em direção à segurança. Quando a notícia chegou a Nero de que sua mãe ainda estava viva, o jovem imperador entrou em pânico. Não havia mais espaço para disfarces de acidente. Agripina sabia exatamente quem havia tentado matá-la e não ficaria em silêncio. Ele tinha apenas algumas horas antes que ela conseguisse reunir seus apoiadores e contra-atacar. Nero, então, se voltou para Anexitus, almirante da frota em Missingham, o responsável pela armadilha. «Acabe com isso!» ordenou. «Mate-a esta noite». Anácetus e um grupo de soldados cercaram a vila de Agripina enquanto ela tentava reunir forças. Encontraram-na em seu quarto, ainda ensopada pelo mar, enviando mensagens a seus aliados. Ao ver os homens armados invadirem o espaço, ela percebeu que seu tempo havia chegado. Mas Agripina enfrentou sua morte com a dignidade que sempre a acompanhou. Mantendo-se ereta, olhou nos olhos de seus assassinos e proferiu suas últimas palavras: «Furem meu útero primeiro. Que eles cravem suas espadas no corpo que gerou tal monstro». Os soldados hesitaram por um instante. Esta não era uma vítima qualquer, mas a filha de Germânico, a irmã de um César, a mãe do imperador. Contudo, ordens eram ordens. As lâminas desceram repetidamente, cortando carne e osso até que Agripina, a jovem, a mulher mais poderosa do Império Romano, tombou em uma poça de seu próprio sangue. Ao receber a confirmação da morte de sua mãe, a primeira emoção de Nero não foi tristeza ou culpa, mas sim alívio. A mulher que o havia feito imperador e tentara controlá-lo estava finalmente fora de seu caminho. Ele se sentia verdadeiramente livre para governar como desejasse. No entanto, o assassinato o assombraria por toda a vida. O povo romano poderia aceitar a morte de um rival político, mas matar a própria mãe rompia os laços mais sagrados de família e religião. Rumores se espalharam rapidamente pela cidade, e não apenas sobre o assassinato. Falava-se também que Nero havia forçado a entrada em seu quarto para se gabar do corpo nu da mãe, examinando suas formas e comentando sobre o que era belo e o que era defeituoso. Se essa história macabra era verdadeira ou não, ela capturou a essência do monstro que Nero estava se tornando. Ele ultrapassou uma barreira irreversível, realizando um ato tão contrário à natureza que o metamorfoseou de um jovem impiedoso em algo que se aproximava da humanidade. E o pior ainda estava por vir. Com um controle sobre um morto e os seus conselheiros perdendo influência, Nero se viu livre para ceder a todos os seus desejos. Ele mergulhou na busca pelo prazer com a mesma fervorosa intensidade que antes dedicava ao assassinato. Corria em carruagens de guerra em circuitos privados, brilhava nos palcos para plateias meticulosamente escolhidas e se entregava a escapadas sexuais que escandalizavam até os mais cínicos aristocratas de Roma. Seu matrimônio com Octávia, a filha de Cláudio, sempre foi mais político do que romântico. Ela era uma mulher calma e virtuosa, representando tudo o que Nero achava maçante nos valores tradicionais romanos.
Sua preferência era pela audaciosa Pópia Sabina, que finalmente convenceu seu esposo a se separar para poder conquistar o imperador abertamente. Pópia era tudo o que Octávia não era: ambiciosa, manipuladora e completamente desprovida de limitações morais. Ela compreendia que o poder era o maior afrodisíaco e usava sua influência sexual sobre Nero como uma arma. Sob sua orientação, o imperador começou a enxergar o assassinato não como uma necessidade, mas como uma forma de entretenimento. O primeiro a sucumbir foi Marcus Júnior Salanes, um descendente de Augusto, que não cometeu crime algum além de carregar sangue imperial. Nero o mandou envenenar apenas porque sua linhagem o tornava um potencial rival. Em seguida, foi a vez do rebelde Plartus, outro membro da família imperial, executado sob os mais frágeis pretextos. Mas a sede de sangue de Nero estava crescendo, e logo até os membros mais próximos de seu círculo estavam em perigo. Burrus, o prefeito pretório que o guiou em seus primeiros anos, morreu em circunstâncias suspeitas, oficialmente de câncer de garganta, embora muitos acreditassem que foi envenenado. Com Burrus fora de cena, a posição de Sêneca tornou-se insustentável, forçando o velho filósofo a se retirar. Em 62 d.C., 5 anos após assumir o trono, Nero havia eliminado todos que poderiam ter-lhe imposto limites. Ele não respondia a ninguém, era temido por todos e estava embriagado pelo poder intoxicante sobre a vida e a morte de milhões. Foi nesse momento que decidiu que Octávia precisava ser eliminada. A imperatriz não havia cometido crime algum, exceto não ter gerado um herdeiro e estar no caminho da obsessão de Nero por Pópia. Mas na mente de Nero, esses eram delitos merecedores de morte. O problema era que Octávia gozava de popularidade entre o povo, que a via como um elo com o amado Cláudio e um símbolo das virtudes romanas tradicionais. Nero tentou primeiro o divórcio, alegando que o casamento era inválido por conta da proximidade entre eles. Quando essa justificativa não convenceu a opinião pública, ele acusou Octávia de adultério com vários homens, incluindo escravos. Sob tortura, seus supostos amantes confessaram o que seus torturadores queriam ouvir, seus gritos ecoando pelas masmorras imperiais. Contudo, o povo romano não aceitou essas evidências claramente fabricadas. Quando Nero anunciou sua intenção de se casar com Pópia, tumultos eclodiram nas ruas. Multidões cercaram o palácio, exigindo que Octávia fosse reintegrada como imperatriz. Estátuas de Pópia foram derrubadas e arrastadas pelo chão, enquanto imagens de Octávia eram adornadas com flores. Por um breve momento, Nero hesitou. Os tumultos o lembraram de que, apesar de todo o seu poder, ainda dependia do apoio popular. Ele temporariamente trouxe Octávia de volta, permitindo que ela retornasse ao palácio, enquanto Pópia era discretamente transferida para uma vila nos arredores da cidade. Pópia não era do tipo que aceitava a derrota com facilidade. Ela tinha plena consciência de que seu futuro dependia de se tornar imperatriz e estava disposta a fazer o que fosse necessário para conquistar esse sonho. Convencendo Nero de que os tumultos eram sinal de uma conspiração maior, sugerindo que Octávia tramava secretamente contra ele e que somente a morte da rival garantiria sua segurança, o imperador não precisou de muito incentivo. Ele mandou prender Octávia, acusando-a de traição e adultério, e a exilou na ilha de Pandítia, o mesmo local onde sua avó Júlia havia encontrado a morte anos atrás. No entanto, para a mente paranoica de Nero, o exílio não era suficiente. Em poucos dias, ele ordenou sua execução. Octávia tinha apenas 20 anos quando os soldados vieram buscá-la. Ela havia sido uma peça nos jogos políticos de outros durante toda a sua vida. Casada ainda criança para firmar alianças, divorciada
e recasada conforme o capricho de seu meio-irmão. Agora, ao encarar seus últimos momentos, ela revelou uma dignidade que havia estado ausente até então. Os soldados amarraram suas mãos e abriram suas veias, deixando seu sangue escorrer lentamente pelo chão da cela. Foi uma execução misericordiosa, sem cruz, sem decapitação, apenas um deslizamento gradual para a inconsciência enquanto sua vida se esvaía. Nos seus momentos finais, ela chamou pelos nomes de seu pai, Cláudio, e de seu meio-irmão assassinado, Britânico. Suas últimas palavras foram uma oração para que seus espíritos a recebessem no que quer que houvesse além. A cabeça dela foi cortada e levada a Roma como prova de sua morte, apresentada a Pópia como um grotesco presente de casamento. A mulher que almejava a coroa olhou para a cabeça severed de sua antecessora e sorriu satisfeita. 12 dias depois, Nero e Pópia uniram-se em uma cerimônia luxuosa, cujo custo superava o que a maioria das províncias arrecadava em um ano. O palácio estava adornado com ouro e pedras preciosas. O vinho fluía em abundância, e o imperador apresentou uma canção especialmente composta para a ocasião. Roma agora tinha uma nova imperatriz, uma que havia ascendido ao trono sobre os corpos de todos que se interpuseram em seu caminho. Mas enquanto Nero celebrava seu novo matrimônio, forças mais sombrias começavam a se mover. O monstro que ele se tornara não se contentava apenas com assassinatos. Ele desejava espetáculo, drama e a destruição que ecoaria pela história. Em breve, Roma queimaria. O grande incêndio de Roma teve início na noite de 18 de julho de 64 d.C., nas imediações do Circus Maximus. Começou pequeno, talvez com uma lâmpada de óleo derrubada, ou um fogo de cozinha esquecido, mas o verão estava seco. Os edifícios de madeira estavam prontos para pegar fogo, e o vento soprava forte. O que começou como um pequeno incêndio rapidamente se transformou em um inferno que consumiria 3/4 da cidade. Por 6 dias e 7 noites, as chamas devastaram os bairros densamente povoados de Roma. As chamas saltavam de prédio em prédio mais rápido do que as pessoas conseguiam escapar, transformando as ruas estreitas em armadilhas mortais, repletas de fumaça e destroços. Os sortudos conseguiram chegar ao campo de Marte ou aos jardins dos ricos, reunindo-se enquanto viam sua cidade arder. Os infelizes, por outro lado, foram consumidos pelas chamas, seus gritos perdidos no rugido do desastre. Registros antigos divergem sobre a localização de Nero quando o incêndio começou. Alguns afirmam que ele estava em Antium, sua cidade natal, e voltou correndo para Roma assim que soube da tragédia. Outros o colocam na cidade desde o início, organizando esforços de socorro e abrindo seu próprio palácio para os refugiados. Entretanto, o testemunho mais contundente e implacável vem de Tácito, que indica que, enquanto Roma ardia em chamas, Nero enxergou uma oportunidade. Segundo essa narrativa, enquanto o fogo consumia a cidade, Nero subiu em uma torre elevada e começou a entoar uma canção. Sua escolha foi a Ilíada de Homero, a antiga crônica da queda de Troia, que ele interpretou com toda a dramaticidade típica de suas atuações. Enquanto seus súditos escapavam em busca de abrigo, enquanto crianças eram tragicamente queimadas em edifícios desmoronados e 1000 anos de história romana se dissipavam na fumaça, o imperador encarava a maior tragédia que a cidade já conhecera como uma fonte de inspiração para sua arte. Se essa narrativa é literal ou não, revela algo fundamental sobre a essência de Nero. Ele era um homem tão distante da empatia, tão embriagado por seu próprio senso de grandeza artística, que conseguia enxergar beleza no inominável sofrimento. A destruição de Roma não era uma tragédia a ser lamentada,
mas um espetáculo a ser apreciado. Quando as chamas finalmente se apagaram, a devastação foi quase total nos 14 distritos da cidade. Apenas 4 permaneceram de pé. O restante se transformou em cinzas e destroços, uma paisagem lunar de ruína que se estendia por longas distâncias. Centenas de milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Seus bens foram reduzidos a nada, suas fontes de sustento desapareceram, e os mortos eram contados em milhares. Muitos estavam irreconhecíveis, seus corpos contribuindo para o odor que pairava sobre a cidade arruinada como um manto pesado. Mas para Nero, o incêndio não era uma calamidade, era uma chance. Mesmo enquanto as cinzas ainda estavam quentes, ele percorria as ruínas com seus arquitetos, delineando planos para uma nova Roma que eclipsaria tudo que o mundo antigo já conhecera. Ele a nomeou de Domus Aurea, a Casa Dourada, e essa seria sua obra-prima. Um complexo de palácios tão vasto e luxuoso que ocuparia quase 1/3 da cidade. Imagine a dimensão da megalomania de Nero, um palácio que se estendia do Monte Palatino ao Esquilino, abrangendo 300 acres de valiosa propriedade romana. O salão principal de jantar era circular e girava incessantemente, dia e noite, imitando o movimento dos astros. As paredes estavam adornadas com folhas de ouro e pedras preciosas, enquanto os tetos, decorados com marfim e madrepérola, capturavam a luz como se fossem estrelas presas. Lagos artificiais foram escavados onde antes existiam bairros, e no centro de tudo erguia-se uma colossal estátua de bronze do próprio Nero, com 36 metros de altura, seu rosto voltado para o sol em eterna glória. Contudo, a verdadeira afronta não estava na magnitude ou no custo do palácio, mas na velocidade com que a construção teve início. Os corpos ainda eram retirados dos escombros quando os trabalhadores de Nero começaram a demolir as estruturas restantes para abrir espaço para seu templo do prazer. Famílias que haviam perdido tudo no incêndio observavam, horrorizadas, enquanto seus antigos lares eram transformados em jardins para a diversão do imperador. O povo começou a sussurrar que o incêndio não fora um acidente. Eles recordavam-se da rapidez com que Nero se apropriou das terras devastadas, da ansiedade que demonstrava em iniciar seu grandioso projeto de construção. Rumores se espalharam como fogo em palha pelos campos de refugiados. Afirmavam que Nero havia ordenado o incêndio. Diziam que ele assistiu Roma queimar porque desejava reconstruí-la à sua própria imagem. Nero ouviu esses murmúrios e sabia que precisava de um bode expiatório. Sua solução foi tão calculada quanto cruel. Ele culpou os cristãos. Esse culto recente das províncias orientais se tornava o alvo perfeito. Eram considerados estrangeiros. Eles idolatravam um criminoso crucificado, tratando-o como uma divindade, e constantemente falavam sobre o fim do mundo em chamas. Para a maioria dos romanos, suas crenças pareciam estranhas e ameaçadoras, tornando-os os vilões perfeitos para os planos de Nero. A perseguição que se seguiu foi uma verdadeira obra-prima de crueldade. Nero não apenas executou os cristãos, ele transformou suas mortes em espetáculo para a população. Em seus jardins particulares, ele os cobriu de alcatrão e os incendiou como tochas humanas, iluminando suas festas noturnas. Os gritos das vítimas em chamas serviam como trilha sonora para as declamações poéticas do imperador, enquanto seus corpos se contorciam, projetando sombras dançantes nos rostos dos convidados. Outros foram costurados em peles de animais e jogados a cães selvagens, sendo despedaçados sob os aplausos da multidão. Alguns foram crucificados em elaborados cenários, muitas vezes vestidos como figuras mitológicas, adicionando um toque artístico ao seu sofrimento. Nero, frequentemente, dirigia esses espetáculos,
posicionando as vítimas para um efeito visual máximo, ajustando a iluminação e criticando as performances como um verdadeiro diretor de teatro, encenando uma peça particularmente desafiadora. Mas, mesmo enquanto alimentava os cristãos às chamas, o apetite de Nero pela destruição crescia além de qualquer coisa que Roma já tinha testemunhado. O monstro estava evoluindo, ultrapassando a mera crueldade e se aproximando da loucura. Foi nesse período que ele cometeu o que muitos consideram seu crime mais chocante: o assassinato de sua esposa grávida, Poea. Em 65 d.C., Poea esperava o filho de Nero, uma menina que receberia o nome de Cláudia Aosta. Por um breve momento, parecia que a paternidade poderia humanizar o imperador. Ele a mimava durante a gravidez, cercando-a de presentes e carinho. Quando a filha nasceu, ele proclamou feriados públicos e ordenou celebrações em todo o império. Mas Cláudia Aosta viveu apenas 4 meses antes de perder a vida para uma doença, e sua morte lançou Nero em uma fúria que custaria a vida de Pópia. As circunstâncias exatas da morte de Pópia variam conforme a fonte antiga, mas todos concordam com os fatos básicos. Ela estava grávida novamente quando faleceu e Nero era o responsável. Tônios traz o relato mais contundente, afirmando que o imperador deu um chute em sua esposa na barriga durante uma discussão acalorada sobre sua obsessão por corridas de quadrigas. Imagine a cena. Poea, pesada com a criança, confrontando seu marido sobre mais um de seus excessos. Talvez ela estivesse cansada de viver à sombra de seus cavalos e gladiadores. Ou talvez tivesse percebido que o homem que manipulou para se casar era incontrolável. A discussão aumentou, as vozes ecoando pelos corredores do palácio, até que Nero, esse homem que comandava legiões capazes de eliminar senadores com uma palavra, perdeu a paciência e atacou a única pessoa que ousou criticá-lo. O chute atingiu em cheio sua barriga inchada. Pópia se dobrou de dor, as mãos segurando o ventre enquanto o sangue começava a escorrer por suas pernas. Ela tentou falar, mas a dor a dominou, e ela desabou no chão de mármore, seu filho não nascido morrendo dentro dela, enquanto o sangue escorria diante de seu marido. Nero ficou em pé sobre seu corpo, observando a vida se esvair da mulher que o ajudou a assassinar para alcançar o poder absoluto. Não havia remorso em seus olhos, nem reconhecimento do que havia feito, apenas irritação por ela ter ousado se opor a ele. Ele convocou os escravos para arrumar o caos e voltou a traçar os planos para sua próxima corrida de bigas. Contudo, a perda de Pópia criou um vazio na vida de Nero, um espaço que ele não sabia como preencher. Ela não era apenas uma esposa, era sua cúmplice nas sombras, alguém que compreendia a profundidade de sua maldade. Sem ela, sentia-se incompleto, perdido, ansiando por alguém que pudesse ocupar o lugar do que fora destruído. Foi então que seus olhos recaíram sobre Esporos. O jovem, com cerca de 13 ou 14 anos, era um escravo da casa imperial que possuía uma semelhança impressionante com Pompeia. Ele compartilhava os mesmos traços delicados, o cabelo dourado e a graça no andar que Nero havia amado em sua falecida esposa. Na mente retorcida do imperador, um plano iníquo começou a tomar forma, um projeto tão abominável que chocaria até os mais endurecidos aristocratas de Roma. Nero ordenou que Esporos fosse trazido a ele em particular. O garoto, alheio ao que o aguardava, se ajoelhou diante do imperador, possivelmente esperando uma tarefa simples ou ser vendido para outro mestre. Em vez disso, Nero proclamou que Esporos seria castrado. A cirurgia foi realizada pelos médicos imperiais, homens que haviam feito um juramento de curar, mas que não ousaram desafiar a vontade do imperador. Eles seguraram o jovem que lutava enquanto uma lâmina aquecida lhe tirava a masculinidade.
seus gritos ressoando pelos corredores do palácio, enquanto Nero observava, satisfeito. O imperador desejava assegurar que Esporos jamais pudesse se tornar um homem, que permanecesse eternamente na forma feminina que o lembrava de sua esposa assassinada. Entretanto, a castração era apenas o início do tormento de Esporos. Enquanto o garoto se recuperava de sua mutilação, Nero ordenou que ele fosse vestido com roupas femininas, seu cabelo estilizado como o de uma imperatriz, e seu rosto pintado com cosméticos para enfatizar sua semelhança com Poier. Professores foram convocados para instruí-lo em assuntos femininos, ensinando-o a andar, falar e gesticular como uma mulher. Quando a transformação estava completa, Nero anunciou que se casaria com Esporos em uma cerimônia formal. O casamento se tornou uma paródia grotesca das tradições romanas. Esporos foi vestido com um véu e um vestido de noiva, seu corpo castrado perfumado e adornado com joias. Um dote foi formalmente apresentado, contratos assinados, e os rituais tradicionais realizados sob o olhar silencioso e horrorizado dos nobres presentes. Ninguém ousou protestar. Ninguém quis arriscar a ira do imperador ao apontar a obscenidade do que estavam testemunhando. Após a cerimônia, Nero começou a se referir a Esporos como sua esposa, exigindo que outros na corte o chamassem de imperatriz. Mandou construir uma liteira especial para que pudessem aparecer juntos em público. O imperador e sua noiva percorriam Roma, enquanto o povo observava, incrédulo, a transformação de seu governante. No entanto, a crueldade de Nero em relação a Esporos ia além da humilhação pública. Nos momentos privados, ele submetia o garoto a abusos sexuais que seriam chocantes, mesmo para uma sociedade que frequentemente explorava escravos. Esporos era forçado a encenar o papel de Pepéia nas fantasias distorcidas de Nero, suportando as perversões que a mente do imperador conseguia imaginar. O sofrimento do garoto se intensificava pelo conhecimento de que ele nunca poderia escapar. Castrado e feminizado, ele não era nem homem nem mulher, mas algo que existia apenas para o prazer de Nero, sem aliados, sem protetores, sem esperança de resgate. Sua única alternativa era ceder aos tormentos impostos pelo imperador ou enfrentar uma morte ainda mais cruel. Enquanto isso, o reinado de terror de Nero se alastrava além das muralhas do palácio. O imperador havia criado um apetite insaciável por humilhar os nobres, forçando senadores e cavaleiros a se tornarem gladiadores ou a atuar como plebeus nos palcos. Aqueles que dedicaram suas vidas a construir carreiras respeitáveis foram reduzidos a meros objetos de entretenimento para o deleite de Nero. Alguns tentaram resistir. Marcus Junius optou pelo suicídio a se submeter às ordens de Nero. Lúcius Anaeus Sêneca, o antigo mentor do imperador, também tirou a própria vida quando foi forçado a fazê-lo, abrindo as veias em uma banheira enquanto ditava suas últimas reflexões a um escriba. Mas, para cada nobre que preferiu a morte à desonra, muitos outros se entregaram a qualquer humilhação que Nero impusesse. As perambulações noturnas do imperador por Roma tornaram-se lendárias pela violência e depravação. Disfarçado em roupas simples, Nero vagava pelas ruas acompanhado de uma trupe de aristocratas, atacando cidadãos aleatórios para se divertir. Eles agrediam comerciantes, violentavam mulheres, roubavam viajantes e, às vezes, matavam sem razão aparente, apenas pelo prazer do momento. Quando as vítimas tentavam lutar, frequentemente eram acusadas de traição no dia seguinte. Sua resistência a um agressor desconhecido se transformava, retroativamente, em um ataque ao próprio imperador. Porém, talvez a inovação mais chocante de Nero fosse a festa que se estendia do pôr do sol até o amanhecer, onde os convidados eram encorajados a se entregar a todos os tipos de vícios.
Esses encontros ofereciam não apenas banquetes fartos e bebidas em excesso, mas também performances sexuais extravagantes, exposições de tortura e, em algumas ocasiões, execuções ao vivo para entretenimento. Romanos abastados que desejavam manter a boa vontade do imperador se viam obrigados a participar dessas orgias, levando suas esposas e filhas para se submeterem às degradações que Nero criava. O próprio imperador frequentemente se apresentava nesses eventos, cantando enquanto escravos nus eram torturados ou tocando sua lira enquanto prisioneiros eram alimentados a feras. Ele acreditava que a arte se tornava mais rica com a presença do sofrimento real, convencido de que a música ressoava mais doce quando acompanhada por gritos de dor genuína. À medida que as notícias desses excessos se espalhavam pelo império, o apoio a Nero começava a ruir, mesmo entre aqueles que inicialmente o acolheram. As tropas distantes de Roma ouviam relatos perturbadores sobre o comportamento do seu líder. Governadores provinciais que antes enviavam cartas elogiosas à capital começaram a se distanciar do regime. Até mesmo a guarda pretoriana, que supostamente era a mais leal dos aliados do imperador, começou a murmurar sobre o homem que deveriam proteger. No entanto, Nero permanecia alheio ao crescente descontentamento. Embriagado pelo poder e convencido de seu próprio talento artístico, acreditava que seus súditos o amavam tanto quanto ele se amava. Quando chegou até ele a notícia de críticas nas províncias, ele as descartou como ciúmes de mentes inferiores, incapazes de compreender sua visão. Foi nesse estado de confiança desmedida que Nero decidiu realizar sua maior façanha artística, uma turnê pela Grécia, onde competiria em todos os grandes festivais e provaria de uma vez por todas que era o maior artista da história. A viagem à Grécia, em 66 a 67 d.C., se transformou em um festival de ego e corrupção que durou 1 ano. Nero se lançou em todos os tipos de competições, se apresentando como cantor, tocador de lira, condutor de biga e até ator, saindo vitorioso em cada uma delas. A manipulação era evidente e escandalosa. Juízes, que dedicaram suas vidas a avaliar talentos, subitamente se convenceram de que um imperador romano mediano era o maior artista que já haviam presenciado. Em um episódio notório dos Jogos Olímpicos, Nero caiu de sua biga e não conseguiu concluir a corrida, mas ainda assim foi declarado o vencedor. Os juízes, possivelmente temendo por suas vidas, decidiram que suas intenções eram tão nobres que ele merecia a vitória, mesmo sem ter completado a prova. Durante sua turnê pela Grécia, Nero acumulou mais de 1.800 coroas de primeiro lugar, superando qualquer artista da história. Ele retornou a Roma em triunfo, desfilando nas ruas na mesma biga que Augusto usou em suas maiores conquistas militares. No entanto, ao invés de comemorar vitórias sobre inimigos, Nero celebrava seus triunfos sobre cantores e atores, tratando as competições artísticas como se fossem batalhas. O povo romano observava essa cena com um misto de vergonha e indignação. Seu imperador, que deveria estar à frente do império, passara 1 ano se exibindo em teatros estrangeiros. E, para agravar a situação, ele esvaziou os cofres públicos para bancar suas longas férias, impondo novos impostos a uma população já sofrida. Mas a verdadeira crise começava a se desenhar nas províncias, onde governadores e generais questionavam se Roma conseguia suportar mais da liderança de Nero. Na Gália, Gaso Fisandex levantou a bandeira da revolta, clamando por um novo imperador. Na Espanha, Galba começou a reunir um exército. Até mesmo na África, regiões antes pacíficas começaram a demonstrar sinais de descontentamento. A notícia dessas insurreições chegou a Nero enquanto ele ainda se deliciava com a glória de seus triunfos artísticos.
Sua primeira reação não foi preocupação, mas entusiasmo. Via ali uma chance para mais drama, mais espetáculo e mais oportunidades de mostrar sua visão artística em um cenário grandioso. Ele começou a arquitetar elaboradas fantasias de vingança, sonhando com a forma como puniria os rebeldes com execuções teatrais e uma justiça poética. Encomendou canções sobre suas futuras vitórias e desenhou trajes para seus triunfos triunfais. Em sua mente, essas rebeliões eram oportunidades, não ameaças ao seu poder. Contudo, à medida que novas informações chegavam das províncias, até mesmo Nero começou a perceber que algo estava muito errado. A revolta se alastrava mais rápido do que qualquer um poderia imaginar, e Galba avançava em direção a Roma com um exército profissional. Pela primeira vez em seu governo, o imperador se via diante de uma verdadeira ameaça militar, vinda de um general competente que não tinha nada a perder. A resposta de Nero revelou o quão desconectado ele realmente estava da realidade. Ao invés de reunir suas forças ou negociar com os rebeldes, ele começou a planejar uma turnê teatral pelo Egito, acreditando que seus talentos artísticos seriam mais valorizados lá. Enviou mensagens aos governadores provinciais, explicando que estava temporariamente indisponível devido a compromissos artísticos urgentes, mas que lidaria com a rebelião assim que sua agenda permitisse. Enquanto isso, a situação em Roma se deteriorava rapidamente. A guarda pretoriana, percebendo a direção dos acontecimentos, começou a fazer contatos secretos com os representantes de Galba. Senadores, que por anos viveram em silêncio aterrorizado, começaram a se reunir em privado para discutir alternativas à liderança de Nero. Até mesmo as pessoas comuns, que antes se divertiam com as excentricidades do imperador, começaram a se cansar de suas palhaçadas. O fim chegou de maneira abrupta, como costuma ocorrer com tiranos que se consideram acima de tudo. Em 8 de junho de 68 d.C., Nero despertou e percebeu que a guarda pretoriana o havia abandonado durante a noite. O Senado o declarou inimigo público e o sentenciou à morte por flagelação, uma punição tão humilhante que geralmente era destinada aos criminosos mais desprezíveis. Pela primeira vez, Nero se encontrou verdadeiramente só. Seus guarda-costas desapareceram, seus apoiadores se esvaíram, e até mesmo seus escravos começaram a deixar o palácio sob a escuridão da noite. O homem que governou com medo e violência percebeu que o terror era uma base frágil para o poder. Em suas horas finais, a verdadeira natureza de Nero se revelou não por atos grandiosos ou discursos inflamados, mas por demonstrações miseráveis de covardia e autopiedade. Ele perambulava por seu palácio vazio, alternando entre lágrimas e fúria, chamando por esporos em busca de consolo. O jovem castrado, ainda vestido com roupas femininas e assumindo o papel de imperatriz para um imperador em declínio, era talvez a única pessoa em Roma que não poderia abandoná-lo. Quando soube que as tropas de Galba se aproximavam da cidade, Nero finalmente compreendeu que seu reinado chegara ao fim. No entanto, ele não conseguia encarar a realidade com dignidade. Ao invés de resistir ou negociar uma rendição, optou por fugir de Roma, buscando abrigo nas mãos dos patetianos, seus maiores inimigos. O plano era tão covarde quanto irrealista. Nero pretendia deixar a cidade à noite, seguir em direção à costa e navegar rumo ao Império Oriental, onde sonhava ser acolhido como artista e patrocinador das artes. Em sua mente delirante, ele se via vivendo em luxúria exótica, apresentando-se para plateias estrangeiras enquanto Roma queimava atrás dele. Contudo, quando tentou recrutar cúmplices para sua fuga, descobriu que seu reinado de terror o havia deixado sem um único verdadeiro aliado. Velhos amigos se negaram a vê-lo, servos leais alegaram estar doentes, e até seus músicos contratados
se recusaram a acompanhá-lo nessa jornada. O imperador, que sempre esteve cercado de bajuladores, percebeu que a lealdade temporária desaparecia quando mais precisava. Com o amanhecer se aproximando e as tropas de Galba se aproximando, Nero tomou uma decisão final e desesperada. Ele fugiria para a vila de seu libertado Fion, a cerca de 6 quilômetros da cidade, onde se esconderia enquanto traçava seu próximo passo. Era um desfecho patético para um homem que um dia comandou legiões, esgueirando-se de sua própria capital como um criminoso comum, reduzido a implorar abrigo de um ex-escravo. A jornada até a vila foi uma humilhação pelos campos romanos. Nero, que passou a vida sendo transportado em liteiras de ouro e viajando em carruagens adornadas, se viu a pé na escuridão antes do amanhecer, tropeçando por campos e oliveiras, tentando evitar as estradas onde poderia ser visto por seus perseguidores. Ele cobriu o rosto com um manto, acompanhado apenas por 4 fiéis companheiros: o libertado Epafrodites, seu secretário, Neopigtas, seu valet, e Esporos, ainda vestido de mulher, mantendo seu papel designado mesmo enquanto o mundo ao redor deles desmoronava. Aquela estranha procissão, composta por um imperador deposto, 3 servos e um jovem castrado vestido de mulher, atravessava o campo romano como uma grotesca caricatura da dignidade imperial. Quando finalmente chegaram à vila de Found, os aliados de Nero precisaram escavar um túnel sob os fundamentos do edifício, pois o imperador estava tomado pelo medo e não se atrevia a se aproximar da porta principal. Ele se arrastou por essa toca improvisada, utilizando mãos e joelhos, até emergir em uma pequena sala de porão, onde passaria suas últimas horas, encolhido como uma fera encurralada. O local era modesto, se comparado aos padrões imperiais. Com algumas salas pequenas e móveis simples, não havia os luxos que Nero conhecera ao longo de sua vida extravagante. Para um homem que vivera em palácios adornados com ouro e pedras preciosas, que se deliciara com pratos de prata e bebido em copos ornamentados, a austera simplicidade da casa de Fundon devia parecer um universo à parte. Mas foi ali, naquele edifício sem brilho, que o homem mais poderoso da terra chegaria ao seu trágico fim. No apertado porão, enquanto a luz da manhã de 9 de junho filtrava pelas janelas empoeiradas, Nero finalmente confrontou a realidade que sempre buscou evitar. Ele estava completamente sozinho. Os companheiros que o acompanhavam no exílio se agrupavam nos cantos. Já não eram os cortesãos leais que outrora se penduravam em suas palavras, mas homens apavorados questionando se sobreviveriam à associação com um tirano caído. Esporos, em silêncio, permanecia em suas vestes femininas, com a maquiagem escorrendo pelo rosto em lágrimas, talvez não por Nero, mas pela incerteza de seu futuro em um mundo que não tinha espaço para o que o imperador havia transformado nele. À medida que as horas se arrastavam, mensageiros começaram a chegar com notícias cada vez mais sombrias. O exército de Galba já havia penetrado em Roma. O Senado não apenas ratificou a sentença de morte de Nero, mas determinou que ele fosse arrastado nu pelas ruas, chicoteado até a morte, e, em seguida, lançado no rio Tibre como um criminoso qualquer. A guarda pretoriana estava em sua busca, ansiosa para entregar sua cabeça ao novo imperador e demonstrar sua lealdade ao lado vitorioso. Contudo, talvez o golpe mais devastador tenha sido quando um mensageiro trouxe notícias do palácio. Os servos de Nero estavam saqueando seus aposentos privados, levando estátuas de ouro, obras de arte preciosas e até mesmo sua coleção de trajes teatrais. Os escravos que antes tremiam ao seu passar, agora lutavam por suas posses como abutres sobre um cadáver. Ao ouvir essa última humilhação, algo dentro de Nero finalmente quebrou. O homem que havia comandado a adoração de milhões,
que forçara senadores a se ajoelhar diante de sua estátua de ouro e que acreditava ser um deus entre os mortais, desabou de joelhos no chão de terra do porão de um libertado, chorando como uma criança perdida. Estão roubando minhas coisas, soluçou, sua voz se quebrando com a mesma fragilidade que outrora zombara de suas vítimas. Minhas coisas lindas, meus trajes, meus mentirosos. O imperador que havia assassinado sua mãe, esposas, rivais e incontáveis inocentes foi reduzido a lágrimas por bens materiais, incapaz de compreender que seus crimes traziam consequências que iam além da perda de objetos valiosos. Conforme a manhã avançava, o som de cavalos ressoava ao longe. Grupos de busca vasculhavam o campo, cada vez mais próximos da vila de Farm. Os últimos aliados de Nero começaram a trocar olhares carregados de significado, ponderando se seria mais vantajoso permanecer ao lado do imperador ou abandoná-lo para garantir a própria sobrevivência. Foi então que Epafrodites, seu secretário, rompeu o silêncio com palavras que forçariam Nero a encarar sua realidade. César, é hora de agir. Eles chegarão em 1 hora, e o que farão com você será muito mais cruel do que qualquer ato que você tenha cometido contra outros. Recorde-se de Marcus Cassus. Lembre-se de como os pateianos despejaram ouro derretido em sua garganta. Reflita sobre cada tortura que você impôs, cada morte inventiva que você arquitetou. Não haverá clemência. O lembrete de sua própria brutalidade causou o efeito esperado. Os choros de Nero se transformaram em desespero, enquanto ele se via à mercê dos mesmos tormentos que infligiu a tantos. Lembrou-se dos cristãos queimados vivos, seus gritos ressoando em seus jardins. Recordou como o sangue de Octávia manchou o chão de sua cela. Imaginou a expressão no rosto de Gripina enquanto as espadas dilaceravam seu corpo. Pela primeira vez, o monstro compreendeu o que era ser a presa. Não posso morrer assim, murmurou, sua voz quase inaudível. Não como um criminoso comum, não arrastado pelas ruas para o deleite deles. Sou César, descendente do divino Augusto. Sou um artista, um poeta, um intérprete que trouxe beleza ao mundo. Mesmo nesse momento de derrota absoluta, o narcisismo de Nero permanecia inabalável. Ele não conseguia perceber a si mesmo como os outros o viam, como um tirano assassino, cuja morte seria celebrada por todo o império. Em sua mente, era um gênio incompreendido, uma vítima de intelectos inferiores incapazes de valorizar sua visão. Fion, que conhecia Nero há anos e compreendia sua psicologia melhor do que muitos, ajoelhou-se ao lado do antigo mestre e falou com uma gentileza surpreendente. Então morra como um verdadeiro César. Escolha sua própria forma de partir. Prove a eles que você ainda possui a bravura de seus ancestrais. A ideia de suicídio pairava no ar desde que ele chegou à vila, mas ninguém se atrevera a mencioná-la em voz alta até aquele momento. A tradição romana afirmava que uma morte digna, escolhida pela própria mão, era preferível a uma execução por inimigos, que um homem que decidisse seu momento de partida mantinha uma dignidade que ninguém poderia lhe tirar. No entanto, Nero nunca havia demonstrado coragem física ao longo de sua vida. Cada assassinato que ordenou foi executado por outros. Cada inimigo que destruiu foi eliminado através de veneno, traição ou assassinos contratados. A ideia de cravar uma lâmina em sua própria carne, de sentir o aço atravessando sua pele e órgãos, o aterrorizava. Não consigo, lamentou, sua voz se elevando em desespero. Você não compreende. Minhas mãos são mãos de artista, destinadas a criar beleza, não a causar dor. Nunca prejudiquei ninguém pessoalmente. Não sou um guerreiro ou um gladiador. Sou um intérprete, um músico, um poeta. A ilusão era de tirar o fôlego.
um homem responsável por milhares de mortes, incluindo o assassinato de sua própria mãe, afirmando que nunca causou mal a ninguém. Sua incapacidade de distinguir entre ordenar assassinatos e realizá-los pessoalmente revelava a profunda desconexão entre sua autoimagem e a realidade. Neoptys, seu valet, tentou uma abordagem diferente. César, lembre-se de suas performances. Pense nisso como seu maior papel. O nobre romano optando pela morte em vez da desonra. O público se lembrará de como você deixa o palco. Torne este momento inesquecível. Por um instante, os olhos de Nero brilharam com uma centelha de entusiasmo. A concepção da morte como uma performance, uma obra de arte final, seduzia suas sensibilidades distorcidas. Ele começou a caminhar de um lado para o outro na pequena sala, gesticulando de forma dramática enquanto imaginava a encenação de sua própria morte. Sim, exclamou, sua voz ganhando intensidade. Sim, isso pode ser grandioso. Um suicídio nobre, feito com dignidade e estilo. Canções serão compostas em minha homenagem. Os poetas celebrarão minha bravura. A história lembrará de como Nero optou pela morte em vez da rendição. Entretanto, à medida que ele continuava a arquitetar sua performance, o som de cascos se tornava cada vez mais próximo. As equipes de busca se aproximavam e o tempo estava se esgotando. Seus companheiros o pressionavam a agir rapidamente, mas Nero parecia paralisado pela indecisão, sem conseguir conectar a fantasia teatral com a dura realidade. Foi então que um mensageiro irrompeu na sala, trazendo a notícia mais aterradora até então. Seus perseguidores haviam encontrado seu rastro e estavam a poucos minutos de distância. Já era possível ver os soldados ao longe, suas armaduras brilhando sob a luz do sol matutino enquanto se dirigiam para a vila. O momento decisivo havia chegado, e Nero finalmente percebeu que toda sua preparação, todos os seus discursos dramáticos e visões artísticas não tinham valor se ele não tivesse a coragem de agir. Com as mãos trêmulas, pegou uma adaga que Epafrodítis havia colocado diante dele, segurando-a como se fosse uma serpente venenosa prestes a picá-lo. Não posso fazer isso sozinho, murmurou. Alguém deve me ajudar. Alguém deve guiar a lâmina. Foi um último ato de covardia de um homem cuja vida inteira foi marcada por obrigar outros a fazer seu trabalho sujo. Mesmo na morte, mesmo nesse ato tão íntimo, Nero não conseguia assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Epafrodítis se aproximou, seu rosto sério ciente do que estava prestes a acontecer. Se você tem certeza, César, eu o ajudarei, mas você deve ser o primeiro a agir. Você precisa mostrar que escolhe este caminho. Nero assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto posicionava a ponta da adaga contra sua garganta. Sua mão tremia tanto que ele mal conseguia manter o contato entre a lâmina e a pele. Por longos segundos, ficou paralisado, incapaz de reunir a força necessária para cravar a arma. Do lado de fora, o som dos cavalos cessou. Vozes podiam ser ouvidas, soldados chamando uns aos outros enquanto cercavam a vila. Passos pesados se aproximavam do edifício e o som das armaduras ecoava do andar de cima. Agora, Epafrodítis sussurrou. Deve ser agora, ou eles o levarão vivo. Com um movimento convulsivo, Nero cravou a adaga em sua garganta, mas sua mira era imprecisa e sua força o abandonou. A lâmina entrou em um ângulo, evitando os principais vasos sanguíneos e se alojando em músculos e tecidos. O sangue começou a fluir, mas não o suficiente para uma morte rápida, apenas o bastante para provocar uma dor insuportável. Nero desabou no chão, a adaga ainda protrusa de seu pescoço, emitindo sons horríveis enquanto o sangue preenchia sua garganta. Ele tentou falar,
mas as palavras saíram como um balbuciar ininteligível misturado com sangue e saliva. Epafrodites, percebendo que a tentativa desastrosa de suicídio de seu mestre apenas prolongaria seu sofrimento, se abaixou e empurrou a lâmina mais fundo, angulando-a em direção às artérias vitais. Este segundo golpe atingiu seu alvo, e o sangue de Nero começou a fluir de verdade, acumulando-se sob sua cabeça enquanto sua vida se esvaía. Mas mesmo enquanto morria, o narcisismo de Nero permanecia inabalável. Com seu último suspiro, ele conseguiu murmurar as palavras que se tornariam seu legado. Qualis artefici, sed quid artifex moritur in me. Essas últimas frases encapsulavam a visão delirante que Nero tinha de si mesmo enquanto se encontrava morrendo em um porão sujo, vítima de sua própria crueldade. Para ele, não havia a imagem de um tirano recebendo seu destino, mas a de um gênio incompreendido, cuja partida seria uma perda irreparável para a humanidade. A ironia era cruel. Um homem que nunca criou nada de belo, cuja única forma de arte eram torturas elaboradas e assassinatos dramáticos, afirmava, em seu último instante, que o mundo perdia um grande artista. Ele não conseguia perceber o que todos ao seu redor enxergavam claramente. Sua morte não era uma tragédia, mas sim uma libertação. Enquanto os olhos de Nero se tornavam vazios e sua respiração cessava, um barulho de madeira se quebrando ecoava lá de cima. Os soldados haviam arrombado a porta e estavam revistando a vila, quarto por quarto. Em questão de minutos, encontrariam o túnel e o corpo do imperador. Sporos, ainda trajando suas vestes femininas, ajoelhou-se ao lado do cadáver do homem que arruinou sua vida, transformando-o em um símbolo da depravação imperial. Que pensamentos cruzaram a mente do jovem ao encarar os restos de seu algoz? Alívio, terror, ou talvez apenas uma apatia resultante de anos de abusos inimagináveis? Os soldados o encontraram momentos depois, com suas tochas iluminando a cena grotesca no porão. Um imperador morto jazia em seu próprio sangue, cercado por cúmplices amedrontados e pelo menino castrado que ele forçou a ser sua esposa. O contraste entre as pretensões imperiais e a realidade degradante não poderia ser mais evidente. Quando a notícia da morte de Nero chegou a Roma, a reação não foi a tristeza esperada por um César caído, mas uma explosão de celebração. Cidadãos invadiram as ruas, dançando e cantando, adornando estátuas de suas vítimas com flores e desfigurando todas as imagens do imperador que conseguiam encontrar. O pesadelo havia chegado ao fim, e o povo romano finalmente pôde expressar o ódio que foi obrigado a reprimir por 14 anos. No entanto, talvez a resposta mais reveladora tenha vindo das províncias do Império, onde a morte de Nero foi recebida com tanta alegria que festivais espontâneos eclodiram em todo o mundo mediterrâneo. Da Grã-Bretanha ao Egito, da Espanha à Síria, a notícia de que o monstro estava morto gerou celebrações que duraram dias. Jamais a morte de um imperador romano foi tão amplamente comemorada. O Senado agiu rapidamente, condenando a memória de Nero e ordenando que seu nome fosse removido dos monumentos públicos, suas estátuas derretidas e sua imagem retirada das moedas. Eles queriam apagar qualquer vestígio de sua existência, fingindo que o Império Romano nunca havia sido governado por tal criatura. Contudo, seus esforços de censura histórica não podiam apagar as memórias do que Nero havia feito, ou as lições que seu reinado ensinou sobre a corrupção do poder absoluto. Seus crimes eram numerosos, chocantes e bem documentados demais para simplesmente desaparecerem do registro histórico. O dólar, seu palácio dourado erguido sobre as cinzas de Roma, foi sistematicamente demolido por imperadores que vieram depois, preenchendo seus cômodos com concreto
e construindo banhos públicos e anfiteatros sobre suas ruínas. Onde Nero uma vez sonhou em abrigar seu talento artístico, o Coliseu se ergueria, um monumento ao entretenimento público, em vez do ego imperial. Sporos, o menino castrado que foi forçado a assumir o papel de imperatriz, se via diante de um futuro incerto no novo regime. Algumas referências indicam que ele foi protegido inicialmente por Ou, que ocupou brevemente o trono após Galba, mas seu destino final permanece envolto em mistério. É possível que tenha simplesmente se perdido na imensa anonimidade do submundo romano, finalmente libertado do papel que lhe fora imposto. Os historiadores que documentaram a vida e a morte de Nero, como Tácito, Suetônio e Cássio Dio, escreveram sobre os crimes do imperador com um desdém quase palpável. No entanto, até mesmo eles pareciam se debater diante da vastidão de sua depravação, como se as palavras não fossem suficientes para capturar a essência do que ele se tornara. Tácito afirmou que Nero não poupou nenhuma atrocidade, enquanto Suetônio catalogou seus delitos com a meticulosidade de um promotor montando um caso. Esses cronistas perceberam que estavam não apenas narrando a queda de um imperador, mas também ilustrando como a civilização poderia ser corrompida pelo poder desenfreado. O legado do reinado de Nero ultrapassou suas transgressões pessoais. Sua morte simbolizou o término da dinastia Júlio-Claudiana, que governou Roma desde a era de Augusto. O ano dos 4 imperadores, marcado por Galba, ou Viteliano e, finalmente, Vespasiano, mostrando a sucessão caótica, evidenciou o desmantelamento da autoridade imperial. Mais importante ainda, a trajetória de Nero funcionou como um alerta sobre os perigos do poder absoluto. O sistema de governo romano, inicialmente estruturado para evitar que um único indivíduo concentrasse demasiada autoridade, transformou-se em um império onde os caprichos de um homem podiam determinar o futuro de milhões. O reinado de Nero expôs a culminância lógica desse modelo, um cenário em que o mais poderoso era também o mais moralmente corrompido. Os paralelos com tiranias contemporâneas são inevitáveis e perturbadores. Assim como Nero, muitos ditadores ao longo da história mesclaram uma autoimagem exagerada com uma crueldade assombrosa, acreditando que seus crimes eram justificados por seu suposto gênio, cercando-se de bajuladores que alimentavam seus piores instintos. O imperador que exigiu ser adorado como um deus encontrou a morte solitária em um porão, abandonado por todos, exceto por aqueles que ele havia oprimido. O homem que comandava a lealdade de legiões pelo terror percebeu que o medo não substitui o respeito verdadeiro. O artista que dizia criar beleza eterna deixou apenas um rastro de dor e devastação. Talvez o mais revelador de tudo, suas últimas palavras mostraram que ele não aprendeu nada com suas vivências. Mesmo em seus momentos finais, acreditou ser um gênio incompreendido, em vez de um monstro que colheu o que plantou. Sua incapacidade de enxergar a si mesmo, de entender a verdadeira natureza de seus atos, levou-a à sua completa ruína. A morte de Nero é um exemplo claro de justiça poética na história. O homem que viveu pela violência e crueldade morreu em desespero e dor. O imperador que forçou outros a se apresentarem para seu divertimento encerrou sua vida com um suicídio dramático que não enganou ninguém. O tirano que exigiu veneração de seus súditos foi deixado para morrer como um criminoso comum. No fim, o legado de Nero nos lembra que mesmo o poder mais absoluto é, em última análise, passageiro, que a crueldade e a opressão carregam as sementes de sua própria destruição e que a história sempre encontra um jeito de trazer justiça àqueles que se consideram acima das consequências. O último imperador da dinastia Júlio-Claudiana havia prometido ao povo romano um governo pautado pela misericórdia e pela sabedoria.
No entanto, o que se seguiu foram 14 anos de assassinatos, depravação e insanidade. Sua morte, naquele porão imundo, cercado pelas ruínas de sua própria criação, não representou uma tragédia, mas sim uma libertação. O pesadelo que durou tempo demais finalmente chegava ao fim. O monstro estava morto, e o mundo poderia iniciar o processo de cura das feridas que ele causou. Contudo, as memórias de suas ações e de sua transformação ecoariam pela história como um alerta sobre a escuridão que se esconde no poder desenfreado e o custo devastador que a civilização paga quando essa escuridão é deixada à solta. Enquanto seu sangue se misturava à terra da vila de Fond, o reinado de terror de Nero se encerrava de maneira inevitável, não com o grande espetáculo que ele havia sonhado, mas com o gemido patético de um covarde que, finalmente, ficou sem vítimas para culpar por suas escolhas monstruosas.